Do céu desceste resplendente e puro, e no santo mistério em que te apagas, vestisse-me o burel de sane e chagas, e algemaste-me a lenho estranho e duro. Num solar pairando no monturo, terno, e escondendo as flores com que afagas, ouviste-me em silêncio o choro e as pragas, doce e invisível no caminho escuro. Mas da cruz de feridas que me deste, libertaste meu ser à luz celeste, onde, sublime e fúlgido, flamejas. E agora, brado enfim de alma robusta, Deus te abençoe, ó dor piedosa e justa. Anjo de redenção, bendito sejas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao capítulo 19 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Hoje a gente vai falar sobre a Lei dos Destinos. Estamos na série de vídeos Ressignificando o Movimento através da espiritualidade científica. Eu sou a Tamires Cortá e estou aqui dividindo com você os meus estudos com relação à dor, o sofrimento, os destinos, que é o que a gente vai falar mais um pouquinho hoje. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, recebeu esse vídeo de alguém, nós estamos no capítulo 19 e não é o vídeo 19, tem vários outros para trás, tem vídeo introdutório, teve capítulo que a gente fez mais de um vídeo, tem lives com convidados, então tem muito conteúdo aí para trás. Volta lá, acompanha que tá bem legal, viu? No capítulo de hoje eu quero agradecer aí o Thales Argolo Jesus, que foi quem reescreveu o capítulo do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lembrando que a gente faz referência também ao livro antigo do Leon Denis, que foi realmente escrito por Leon Denis. Esse daqui foi reescrito por vários outros autores, que eu trago as considerações e os agradecimentos aqui por cada capítulo. Acho que eu não fiz os primeiros, me perdoem aí os primeiros autores, mas comecei a fazer depois de um tempo. Esse capítulo 19 é o último capítulo da segunda parte. Então, a partir de semana que vem, a gente vai entrar na minha parte queridinha, que são as potências da alma. Essa parte vai ser bem interessante. E para você entender as potências da alma, é importante estar claro para você as características do perispírito, essas divisões de categorias do espírito, as vidas sucessivas, tudo que a gente vem falando até aqui, né? As comunicações entre plano espiritual e plano físico, o que é matéria, como que se dá a matéria, e aí a gente entra naquele ponto aí do que é realidade, né? Se isso daqui é criado, isso aqui é transitório, o outro lado que é o que é realmente real e que a gente deveria se preocupar com mais consciência, com mais dedicação, com mais disciplina para o que é real e permanente, que é o que vai ficar depois que a gente desencarnar, e não gastar tanto tempo se preocupando com o que é transitório, que é material do plano encarnado, podemos dizer assim, né? Porque tudo que não é espírito, que não é Deus, é matéria. Então, o plano espiritual também é matéria, mas é uma matéria mais sutil. Mas quando a gente vai diferenciar o que é espiritual do que é matéria, a gente chama aqui de matéria e lá de espiritual, só para vocês relembrarem essa diferença. E geralmente a gente gasta muito tempo, muita energia e sofre muito por coisas que são transitórias e não dá a devida atenção para aquilo que é permanente. E esses vídeos é para isso, é com esse objetivo que a gente ressignifique o nosso movimento perante a vida, movimento corporal, mental, para aquilo que é permanente, que é o que a gente vai levar daqui para sempre. Então, como aplicar isso no dia a dia de uma forma mais prática e palpável? Tem inúmeras tarefas aí para trás para vocês acompanharem.
No capítulo de hoje, Leon Denis começa a trazer mais especificamente a função dessa dor, a utilidade dessa dor. Esse poema que eu li aqui no início é do soneto Anjos de Redenção, de Jesus Gonçalves, através de Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo. Para quem não se lembra, esse é o primeiro livro codificado por Chico, e é um livro só de poemas, Parnaso de Além Túmulo, e que tem uma correlaçãozinha com o sonho de Descartes. Então, volte lá no vídeo 6 aproximadamente, depois do vídeo 6 tem um vídeo especificamente do sonho de Descartes e como que as coisas têm uma conexão muito interessante. E nesse poema, Jesus Gonçalves, ele agradece a dor, né? Deus te abençoe, ó dor piedosa e justa. E Leon Denis, ele chega a afirmar que a educação completa sem dor é impossível de realizar. O que a gente vai entendendo à medida que a gente vai estudando esse espiritual, esse permanente, de onde é que realmente vem essa matéria que nós temos, como que ela é criada, a gente vai vendo essa dor de uma forma diferente, né? Porque você começa a ver o filme completo, a paisagem completa, e essas dores que a gente passa, elas são pequenos desconfortos perante um prazer imenso que a gente tem, sempre terá na imensidão aí, né, do universo para todo sempre. Ah, como assim, Tamires? Eu imaginei aqui um pintor enquanto eu estava falando para vocês. Um pintor, ele quer ver a obra dele pronta, mas ele tem todo o trabalho de organizar as tintas. Se não for um pintor nato que já nasceu com essa habilidade, ele vai fazer curso, ele vai se lapidar, ele vai treinar. Cada detalhe desse pode ser uma dor para quem não gosta de pintura. Ai, tem que separar as tintas, ai, tem que pegar material, ai, tem que saber combinar as cores. A gente estuda as cores, né, quando a gente está na escola. Ai, ficou feio, tem que fazer outro. Ai, demora para fazer uma tela grande, bem trabalhada, não dá para fazer tudo de uma vez, tem que fazer em partes. Isso são pequenas dores perto de a obra completa que ele quer. Então, para ver essa obra completa, ele passa por essas dores. E assim a gente vai entendendo outras dores na nossa vida. Dores musculares, dores de doenças, outros sintomas de doenças. Que quando você entende a obra completa e que esse é um corpo passageiro, você vai percebendo que essas dores e essas doenças são apenas pequenos incômodos perante os outros prazeres que a gente tem. O prazer de ser quem eu sou, e mesmo nessa busca de ser quem eu sou, eu vou passar por essas dores e doenças, porque quando eu me coloco na disposição de ser quem eu sou, eu tenho que superar o medo da opinião do outro, eu tenho que superar alguns desprezos do outro por não entender quem eu sou. Quando eu me proponho a fazer um trabalho que as pessoas não entendem muito, eu me proponho a caminhar por um tempo sozinha, até que as pessoas comecem a entender esse trabalho. Então eu vou sentindo essas dores no meu corpo, dores de tensões, dores de gastrite, dores de pressão alta, até que eu aprenda a lidar com esses sentimentos, com esses medos, com o nosso instinto de sobrevivência, de superar essas barreiras que até hoje eram necessárias, essa necessidade de sobreviver num bando, né, que eu já falo aqui desses instintos de sobrevivência, essa necessidade de nós sermos iguais, a
àqueles que estão à nossa volta. Então, quando a gente não pode ser igual, a gente se camufla para garantir sobrevivência. Agora a gente não precisa mais disso. Então, essas coisas, quando ficam mais claras no nosso raciocínio, na nossa consciência, a gente vai entendendo que superar elas faz parte de um processo, de uma obra maior, e tudo fica muito mais leve. Entender os sinais de dores e doenças na parte física nos dá uma tranquilidade muito grande, porque eu sei que esses sinais estão apenas buscando um equilíbrio, buscando voltar para esse equilíbrio que a gente vai vivendo, ele naturalmente, que eu perdi por algum motivo. Eu perdi porque eu tive medo, eu perdi porque eu não me movimentei para me encontrar com a natureza, me encontrar com a minha unidade. Eu perdi porque eu quis seguir apenas a minha vontade e não a vontade da sociedade. Eu perdi porque eu fui egoísta num momento de tomar uma decisão familiar, de trabalho. E aqui cabem inúmeros exemplos de quando a gente tem esses sintomas de dores e doenças, porque eles vão buscar esse nosso equilíbrio, essa nossa homeostase dentro de todas as memórias que nós já tivemos. E para isso, precisa estudar um pouquinho de corpo humano, de lei biológica, de neurofisiologia, para entender os nossos instintos e o que a gente faz aqui, né? Para que a gente vive? Porque o nosso cérebro vai nos garantir a sobrevivência de acordo com uma razão de viver. Quando eu perco essa razão de viver é quando a gente tem aí depressões profundas, tendências homicidas. Aí, né, o instinto de sobrevivência de cortar o braço, por exemplo, já não fala tão alto. De enrolar uma corda no pescoço já não fala tão alto. Como fala para outras pessoas que estão com esse instinto de sobrevivência em alta, porque tem uma razão para viver. Aí você precisa entender qual é a sua razão para viver, porque o seu instinto de sobrevivência vai te mover para isso. Ter sede, não ter sede, dormir muito, dormir pouco, me reproduzir, não me reproduzir, vai moldando as suas vontades para tudo isso. E aí, quando a gente tem dores e doenças, o corpo está dando sinais para a gente de buscar esse equilíbrio que foi perdido em algum momento. Por isso, Leon Denis alega aqui que ele chega a afirmar que a educação completa sem dor é impossível de se realizar. E a gente está nessa vida para nos educarmos. Então, a educação completa, uma vida, né, sem dor, é impossível de se realizar. E quando a gente entende vidas sucessivas, a gente entende que cada vida é como se fosse uma série no degrau da evolução. A gente passa por várias séries no nosso período escolar, né? E a nossa vida, cada vida nossa é uma série. E aqui ele traz uma reflexão importante, partindo do pressuposto de que a ideia de vidas sucessivas está clara, é uma hipótese possível, porque ainda está sendo comprovada cientificamente, né? É uma hipótese possível para quem depende de mais fatores além da crença para poder seguir com algumas coisas. Se a hipótese das vidas sucessivas é algo possível e real de acontecer, ele traz o seguinte questionamento: quais são as molas secretas por cuja via se exerce a ação da justiça no desencadeamento das nossas existências? E eu fiquei pensando assim, por que será que ele colocou aqui, né, um capítulo com esse foco, Lei dos Destinos, e ele traz como cerne desse capítulo a questão da justiça. Porque assim, por mais que esteja claro para mim que as vidas sucessivas, ela é real, eu me deparo muito
e são questionamentos meus, e eu vejo questionamentos de outras pessoas também da doutrina espírita que acredita nas vidas sucessivas, questionamentos sobre a injustiça de algumas situações, a injustiça de alguma doença, a injustiça de um sistema político, a injustiça de algumas decisões de algumas pessoas que a consequência dessas decisões chega até nós, né? E aí, se você está questionando essa injustiça, em algum momento você está questionando a lei das vidas sucessivas. E ele vai trazendo todas essas explicações aqui, por quê? Porque a mesma lei que rege a lei da gravidade, a lei de pressão, as leis químicas, as leis físicas, as leis biológicas, é a mesma lei que rege a justiça. Esse encadeamento, não está tudo no lugar, não tem uma pressão atmosférica controlada, não tem um clima controlado, que por mais que a gente cause aí desequilíbrios, o planeta ele vai se ajustando nisso e coloca a gente em situações para buscar esse equilíbrio, como por exemplo a pandemia que a gente está vivendo, que a natureza começou a mostrar alguns sinais aí de regeneração nas florestas, nos rios, porque diminuiu um pouco a intervenção do homem em alguns setores, e aí ela mostrou alguns processos de regeneração e rápido, bem rápido. Se existem essas leis que controlam tudo isso, existe a lei também de justiça, que vai controlar as nossas ações e vai te colocar onde você deve estar para colher aquilo que você plantou. Então, pode até haver, isso é uma fala de psicografia, né? Pode até haver muita injustiça no mundo ainda, mas nenhum injustiçado. Porque quem está ainda plantando injustiça está pior do que quem está colhendo. Quem está colhendo já está resgatando aquilo que plantou. Mas e quem ainda está plantando injustiça? Então, se você ainda está questionando injustiças na sua vida, e coloca aí desde que você nasceu, porque eu fui abandonada, porque eu passei por sofrimento X, Y, Z com minha mãe e com meu pai, porque eu fui traída pelo meu marido, fui traído pela minha esposa, porque meus filhos não reconhecem o que eu faço, porque só eu que faço as coisas pelas pessoas. Se você ainda está questionando por que essas coisas acontecem com você, aí você ainda está questionando as vidas sucessivas e todo esse encadeamento de lei de atração e que você vai estar onde você precisa e que você não colhe nada daquilo que você não tenha plantado. Nada, 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 nada. E Leon Denis ainda cita aqui o ponto de que a dor não é só fruto de más escolhas para trás. A dor é fruto de escolhas de muitos espíritos já conscientes que sabem que certas dores vão trazer para eles resultados muito satisfatórios na evolução. Então, eles pedem essas dores, eles pedem essas dificuldades para que eles consigam se reajustar em alguns setores da vida. Então, é muito difícil a gente tirar qualquer interpretação de uma pessoa que esteja passando por dor, de que ela fez isso ou aquilo em vidas passadas. Ela pode ter escolhido essa dor para ela superar algum degrau da evolução dela. O que a gente não pode deixar de fazer é amenizar esse sofrimento de todas as formas possíveis. E quando a gente fala aqui em amenizar sofrimento, não é querer tirar o processo que está causando a educação. Porque se você tirar esse processo, aí você não resolve o problema, né?
Ah, Tamires, e como que eu sei que eu tô tirando o processo? Menino, só dentro de você, numa conversa muito clara com Deus. Porque nós seremos julgados, nós seremos avaliados mais pela nossa intenção do que propriamente pelos nossos atos. Porque aquele que erra por ignorância não vai ser julgado da mesma forma daquele que erra com consciência. Então você tem consciência de algumas situações na sua vida, você tem consciência de que seu relacionamento está difícil, mas que você tem formas de melhorá-lo. Você tem consciência de que você precisa se esforçar mais na sua educação íntima, moral, e que você está procrastinando. Você tem consciência de que a vida em família, a vida em sociedade pode ser melhor se você se movimentar de uma forma diferente e você está deixando para depois. Se você tem esses sentimentos, é hora de olhar para eles com sinceridade, com transparência e se colocar à disposição de que, ó, Deus, eu quero fazer diferente, mas eu não estou encontrando a resposta. Lembrem da citação. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Não tem nada do que a gente pede que não vai ter resposta. Pode ser que não seja a resposta que a gente queira ouvir, então a gente precisa estar atento. E quanto mais você trabalha a sua intuição, a sua percepção de ver as respostas disso na sua vida, no seu dia a dia, mais você vai entendendo essas respostas para você. E quando que a gente sabe que a gente está entendendo as respostas? Quando a gente começa a ter paz interna. Você tomou alguma decisão e ainda não está em paz? É hora de refletir sobre isso. As pessoas que cometem crimes, que fogem à lei, pelo menos humana, elas, se perguntar para elas, algumas delas vão dizer, não acho que estou errada, e elas vão ser julgadas perante esse nível de consciência que ela tem, porque tem explicações aí muito razoáveis dessa evolução aí do cérebro humano e por que algumas pessoas não têm essa distinção de certo e errado. Existe um atraso nessa maturação física e tem motivos para isso. E tem muitas pessoas que infringem a lei humana e falam, eu sabia que estava errado, mas eu não consegui fazer diferente. Aí esse não conseguir fazer diferente, todo o contexto que ele estava envolvido vai responder junto com ele, perante esse eu não conseguir fazer diferente. Mas a espiritualidade fala que, e isso na verdade vem de Jesus, né? Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, então ainda falta muita vontade nossa. A gente ainda precisa lapidar muito essa vontade, porque primeiro a gente aprendeu a pensar para existir, depois a gente aprendeu a querer para existir, depois a gente aprendeu a escolher para existir. Agora a gente está aprofundando nessa questão de querer e de escolher, porque a gente ainda era muito movido pelo nosso instinto de sobrevivência, né? Como que você consegue perceber isso tudo, gente? Olhando para trás, para você perceber a sua história. Aí aqui eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem como vocês olham para trás para perceber essa questão de justiça, da lei dos destinos e que não tem ninguém no lugar que não deva estar. Quando foi em 2016 aproximadamente, eu já estava no meu segundo ano de empresa. O primeiro ano foi aquele momento de organizar a parte física, organizar legalmente CNPJ, questão financeira, vai adaptando, né? Quanto que eu tiro de salário, quanto que eu não tiro, quanto que eu reinvisto. Em 2016, eu comecei a perceber possibilidades de crescimento, tanto que eu abri mais uma unidade em outro lugar.
Mas quando eu comecei a dar um passo de crescer, eu escolhi crescer. Quando eu comecei a dar esse passo de crescer, eu comecei a perceber que eu não tinha certas capacidades internas para lidar com aquele passo que eu tinha dado, porque me exigia muita resiliência, muita capacidade interna de lidar com pressão. E pressão minha mesmo, tá? Perante as coisas. E eu comecei numa busca de me entender, de me conhecer. Eu comecei com um processo de coaching em 2016. Eu comecei o estudo de Gênesis com Haroldo, que está no YouTube, gratuito, que eu sempre falo dele aqui para vocês. E eu comecei um curso de gestão de tempo com o Christian Barbosa. Tudo mais ou menos na mesma época. Não tinha dinheiro para comprar muito daquilo ali. Eu só entendi que eu tinha que fazer. Eu fiz dívidas, fiz contas e depois eu fui pagando, e como é incrível que a gente dá conta de resolver as coisas quando aquilo é verdade pra gente. E nesse inteirinho, as coisas foram encaminhando para me trazer as respostas e para eu entender por que eu não estava conseguindo lidar com algumas dificuldades, porque eu tinha um nível de perfeccionismo muito elevado. Só que eu tinha que olhar para trás para entender esse nível de perfeccionismo. Eu tinha que olhar para a minha estrutura familiar, de onde eu tinha vindo, de onde eu tinha nascido. Então, esse nível de perfeccionismo me causava algumas desvalorizações. Então, na verdade, é o contrário. Eu tinha passado por processos de desvalorizações, e aí eu criei um nível de perfeccionismo muito elevado, que eu vejo que é um pouco diferente do que as minhas irmãs têm. E esse nível de perfeccionismo elevado não me permitia avançar com alguns passos, algumas ações, porque se não tivesse tudo naquele modelo que eu tinha escutado na minha infância, que as pessoas à minha volta acreditavam que tinha que ser assim, não estava certo, não estava bom, e eu sofria com aquilo, eu sofria. E quando eu comecei a entender isso, que eu tinha passado por desvalorizações, eu comecei a entender que aquele perfeccionismo que eu tinha criado era uma fuga, era uma estratégia de sobrevivência para que eu não fosse rejeitada de novo. Porque eu tinha medo de ficar sozinha. Aí depois de uma sessão de hipnose eu fui entender esse meu medo de ficar sozinha. E graças a Deus eu tive uma oportunidade de receber uma informação de comunicação mediúnica com relação a mim. Aí aqui, gente, sobre informações de comunicações mediúnicas, a gente sabe que tem muitas informações que podem causar problemas para as pessoas. Então a gente tem que ter muita cautela para utilizar isso. Vai utilizar, não vai? Os médiums, eles também têm uma preocupação de passa ou não passa essa informação. Mas eu já entendi que se Deus permitiu que aquela informação chegasse para mim é porque era útil. Se tinha falha de médium, se podia, se não podia, também foi permitido. Da mesma forma que Deus permite guerras, permite que muitas maldades aconteçam, porque vai ser importante para a evolução da humanidade. E foi permitido que uma comunicação mediúnica chegasse até mim. Aconteceu numa reunião mediúnica, depois a pessoa me informou que eu tinha passado por uma situação em outras vidas lá para trás, não era na última encarnação, coisa aí para trás, que eu tinha deixado uma pessoa, que eu tinha abandonado uma pessoa. E quando eu abandonei essa pessoa, estava envolvido ali um processo de traição e um processo de dinheiro. E esse processo de desvalorização, de rejeição que eu venho atualmente, está envolvido aí em processos de traição na minha infância. E como eu senti essa energia de rejeição nessa vida, eu fui criando estratégias de fazer tudo muito certo aos olhos do outro, não aos meus olhos, fazer tudo muito certo aos olhos do outro, para eu me encaixar nesse modelo. Olha o instinto de sobrevivência. Para eu me encaixar nesse modelo e não correr o risco de ser rejeitada de novo.
porque a rejeição na natureza, ela oferece risco para a sua sobrevivência. Até que a gente vai entendendo que não tem rejeição nenhuma que seja maior do que o amor de Deus. Você sempre vai ser acolhido por Deus. Só que como a gente precisa da vida, da reencarnação para depurar as nossas más tendências, para nos melhorar, para nos educar, a gente tem um instinto de sobrevivência que nos faz lutar pela vida. E quando a gente percebe que essa vida pode acabar por algum motivo, a gente começa a se proteger de alguma forma. Se proteger. Até que a gente vai entendendo que tem certas proteções que não são necessárias, desde que eu não vá contra a lei de Deus. Como, por exemplo, eu entendi que esse perfeccionismo já não era mais necessário e que se por um acaso eu fosse afastada da minha família, dos meus pais, por viver aquilo que eu acredito, estava tudo bem, porque acima de tudo tem Deus. Só que isso só foi fazendo sentido para mim porque eu fui entendendo a história que eu passei desde a infância, os conflitos que estavam acontecendo ali entre os meus pais, e eu, os meus pais, tá certa, a conjugação aqui da palavra que eu falei. E eu só fui atraída para uma gestação nessa situação de conflitos porque eu já tinha causado um abandono lá atrás. E esse foi o que foi me permitido enxergar. E isso foi o que foi permitido que eu enxergasse. Esse abandono e essa traição. Mas depois que eu comecei a ficar mais atenta a isso, gente, lendo livros aí da época de Cristo, da época das torturas, eu me identifico muito com essas leituras. E me vêm sentimentos de remorso gigantes, que me traz a clareza de que eu já causei muitas torturas, muitas dores. E você que está ouvindo isso daqui pode ter alguns questionamentos assim, mas como que a gente pode ter certeza disso? Gente, a única certeza que a gente tem e pode ter é de que por trás dessa natureza existe uma inteligência que a doutrina espírita chama de Deus e outras religiões chamam de Deus, de que está tudo no seu lugar, de que está tudo num encadeamento, porque a espiritualidade não se comunica conosco por palavras definidas. Até porque essas palavras que a gente tem hoje definidas no dicionário, você definiu em uma resposta, mas ela tem uma abrangência muito grande de comunicação. A espiritualidade nos orienta no Pentateuco de que a gente perde muito tempo em definições. Quando eu comecei a entender o meu perfeccionismo, eu comecei a gastar menos energia com definições. Porque eu comecei a entender que quanto mais a gente define, mais a gente perde. Quando a gente conta com uma possibilidade maior de possibilidades, mais a gente consegue se comunicar com a espiritualidade. Então, essas leituras, essa informação de comunicação mediúnica que chegou até mim fez sentido para minha pessoa, não só a Tamires dessa vida, mas para o meu ser interno, me trouxe paz, foi caindo fichas, foi me dando sensação de tranquilidade, de que, cara, faz sentido. Faz sentido esse perfeccionismo. Faz sentido tudo que eu passei. Faz sentido eu ter sido atraída para os pais que eu tive. Faz sentido. E quando essas coisas vão fazendo sentido, outras coisas vão deixando de fazer sentido. Então, aquela necessidade intensa que eu tive de abrir a empresa lá atrás, que me levou para esse caminho de reflexão, já não fazia mais sentido. Olha que interessante.
essa necessidade de ter que dar conta de muita coisa, de ter que ser forte, super-herói, de ter que salvar as pessoas, de ter que resolver o problema das pessoas, começou a não fazer mais sentido para mim. O que começou a fazer mais sentido? A minha busca interna, me conhecer. E através desse autoconhecimento, eu vou vivendo com as pessoas. Ao me encontrar com as pessoas, eu vou entendendo as minhas imperfeições e também as minhas forças. Então, quando Jesus fala fora da caridade não há salvação, é porque a gente só se reconhece vivendo com o outro. O outro serve para a gente de espelho. Se você está lidando com muitas injustiças, muitas dificuldades, lembre-se das leis sucessivas, das leis das vidas sucessivas, desculpa, e de que você não está nesse lugar equivocadamente. Se você ainda está com essa ideia, reveja os vídeos para trás quantas vezes for necessário, busque outras informações para você encontrar essa paz de que você está no lugar certo, você não é injustiçado e você só está colhendo frutos de tudo que você plantou ou que você pediu. E quando a gente encontra essa alegria, essa paz de que você está no lugar certo, na hora certa, como as coisas ficam leves, gente. Como a gente vê a alegria no canto do pássaro, que algumas pessoas poderiam achar que ia atrapalhar o vídeo. Como a gente vê a alegria numa pequena flor que está ali na janela. Como a gente vê a alegria nos momentos em família que a gente está. Como a gente começa a encontrar paz e entendimento nas dificuldades. Porque são através delas que você vai crescer. E se você já entendeu que você está aqui para crescer, encontrar paz nas dificuldades é um grande passo, porque você começa no movimento de não querer mudá-las. Porque as dificuldades chegam até você. O que vai fazer diferença é o que você vai fazer com elas. E o que você vai fazer com elas pode ser feito em paz, com tranquilidade. E aqui eu quero trazer um trecho bem grande, na verdade, desse raciocínio lógico que Leon Denis traz da lei de justiça e do encadeamento das vidas sucessivas, lei dos destinos, né? Quais são as molas secretas por cuja via se exerce a ação da justiça e do desencadeamento das nossas existências? Que aí ele, nesse trecho grandão, ele traz um raciocínio que consegue fechar aqui essa ideia dele. E uma parte desse trecho fala dos druidas e que eu consigo encontrar muita paz nessa história que eu conto, nessa história que cada vez mais eu aprofundo nela, na minha história, né? Quando eu encontro referências como essa dos druidas, que fala que cada um de nós possui a disposição particular a que os druidas chamam de Awen, isto é, a aptidão primordial de todo ser para realizar uma das formas especiais do pensamento divino. E o autor trouxe aqui que essas formas especiais, cada um de nós vai lapidar elas de uma forma diferente, porque cada espírito é um ser único. Então, apesar da necessidade que temos de desenvolver em nós mesmos um conjunto de faculdades que nos irmanem em termos de uma formação espiritual comum, é como se houvesse um ponto específico para cada alma a ser trabalhado de um modo especial, para que coletivamente consigamos erguer em conjunto um grande cântico de reconhecimento a Deus e uma imarcessível obra de harmonia em seu nome. Quando eu comecei esse trabalho de
autoconhecimento, de gestão de tempo para autoconhecimento. Eu comecei a oferecer cursos de gestão de tempo para autoconhecimento. E uma das tarefas é você identificar o seu papel dominante nessa fase da vida. Eu já passei essa tarefa em outros vídeos, espero que você tenha feito. E identificar a sua missão nessa vida. E como é difícil para a maioria das pessoas de identificar a missão. Porque tudo que eu vou fazendo de cursos, de entendimentos que eu vou tendo, eu vou dividindo com as pessoas e vou vendo a reação das pessoas com relação a isso para ver se a informação que eu estou concluindo eu não esteja equivocada, porque muitas das vezes a gente vai entrando em equívocos aí difíceis de ser diagnosticados, né? E muitas pessoas já me questionaram, será que a gente tem uma missão mesmo, Tamires? Porque a gente tem a missão de evoluir. Porque quando eu pergunto para as pessoas, né, que estão com dificuldade, vêm recorrer até a mim com relação a dores físicas ou emocionais, e aí eu pergunto para a pessoa, mas qual que é a sua missão nessa vida? E muitas pessoas me questionam com relação a isso. Será que tem uma missão específica? A gente está aqui para evoluir. E essa referência dos druidas sobre esse Awen, não sei se é assim que fala, é A-W-E-N, traz essa ideia de que cada um de nós vai trabalhar algo especificamente. E depois que eu entendi, eu estou entendendo, depois que eu comecei a entender um pouco melhor a minha história, eu consegui ter mais clareza na minha missão. De trabalhar em mim intimamente essa desvalorização, essa autodesvalorização e me tornar potente para as verdades espirituais, porque eu estava muito potente para as verdades transitórias do mundo, alcançando vastos aí, patamares de mulher, de empresária, de conteúdo intelectual, mas aquilo não estava me preenchendo como um ser espiritual. E tinha dores atrás de dores e doenças atrás de doenças. Quando eu comecei a entender os sintomas das dores e doenças que estava buscando o meu equilíbrio perdido. E ter essa clareza da minha missão, nesta vida pelo menos, de trabalhar essa autodesvalorização, de me tornar potente para essa vida, e me tornar potente significa aliviar dores, aliviar sofrimentos de uma forma consciente, e influenciar outras pessoas que queiram isso também, porque eu não consigo resolver o problema de ninguém, isso eu já entendi. Mas as pessoas que quiserem, que têm esse interesse, podem acompanhar, como eu estou fazendo agora com esses estudos e vocês estão acompanhando, vocês que estão assistindo. Depois que eu entendi essa missão, isso foi ficando mais leve de tomar as decisões e escolhas no dia a dia. Não quer dizer que eu não tenha dúvida, que eu não sofra na hora de tomar as minhas decisões, mas é um sofrimento mais controlado. Aí a gente lembra aqui, né, do que Leon Denis fala, que é quase impossível galgar esse processo de educação sem dor. Então esses sofrimentos, essas dores, elas são inevitáveis até o meu processo de completa educação, que é de espírito perfeito. Mas esse sofrimento, essa dor, não me impede mais de tomar certas decisões, de me movimentar. E aquela angústia de que eu tô fazendo, mas não tá suprindo, sabe? Que fica aquele vazio, também não tem mais. Assim, tem um pouquinho, mas é bem menor do que estava lá em 2016. Eu sinto muito mais paz diante daquilo que eu faço atualmente, do meu tempo investido, por exemplo, nesse tipo de trabalho que eu estou trazendo aqui. E o restante do trecho fala do tempo que a gente perde discutindo. Gente, isso é algo que ainda atualmente eu fico assim, num duelo comigo mesma, mas agora aprendendo a me observar, a não colocar julgamento em cima dos meus pensamentos, porque senão eu fico refém dos meus pensamentos. Aí eu sugiro que você leia o livro Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Porque senão a gente fica assim, né? Pô, mas por que eu tô caindo no mesmo erro? Pô, por que não sei o quê?
que é essa questão do julgamento. Enquanto a gente ainda está julgando as nossas ações, a gente não está observando o motivo pelo qual essas ações estão acontecendo. Eu estou julgando a causa. Ó, eu estou julgando a causa. Quando eu estou julgando a causa, eu estou julgando quem? Causador maior de todas as coisas? Deus. E eu ainda me pego nessa história de julgar a causa do porquê que eu ainda estou caindo nos mesmos erros, ao invés de só observar o motivo pelo qual eu estou caindo nos mesmos erros, para que eu me conecte com a intuição divina, veja sentido nessa causa e entenda que não precisa mais. Aí eu consigo fazer diferente. Enquanto eu entender que preciso, eu não consigo fazer diferente. Então, eu ainda sinto a necessidade de debater certos conteúdos, de discutir e como emana minha energia, emana não, e como suga minha energia essa história de discutir. Mas eu estou no caminho de observar e isso vai ser diferente daqui a pouquinho. Leon Denis traz assim: não discutas, pois, mas trabalha. A discussão é vã, estéril. A discussão é vã, estéril é a crítica. Mas a obra pode ser grande, se consistir em engrandeceres a ti mesmo. Lembra da minha parte da história que eu comecei a gastar energia em me conhecer? Engrandecendo os outros, em fazeres o teu ser melhor e mais belo. Porque não deves esquecer que para ti trabalhas. A gente só trabalha para a gente, para mais ninguém. Trabalhando para todos, associando-te à tarefa comum. A citação de fora da caridade não há salvação. Não adianta você querer trabalhar para você sem fazer nada pelo outro. É uma via de mão dupla. O universo, como tua alma, renova-se, perpetua-se, embeleza-se sem cessar pelo trabalho e pela reciprocidade. Deus, aperfeiçoando sua obra, goza dela como tu gozas da tua, embelezando-a. Tua obra mais bela é tu mesmo. Achei bem legal isso, porque você está o tempo todo querendo aperfeiçoar você. A gente não tá assim? O tempo todo querendo ser melhor, querendo crescer? E isso é Deus embelezando a sua obra, porque nós somos a obra dele. Olha que interessante isso. Esse é um trabalho de quem? Meu ou de Deus? Olha que legal. Essa via de mão dupla também, né? Com teus esforços constantes, podes fazer da tua inteligência, da tua consciência, uma obra admirável de que gozarás indefinidamente. Cada uma de tuas vidas é um caminho fecundo do qual deves sair apto para tarefas. Você está saindo dessa vida mais apto para alguma tarefa? Olha a missão específica. Para que tarefa você está saindo mais apto? Para missões cada vez mais altas, apropriadas às tuas forças e cada uma das quais será a tua recompensa e tua alegria. Assim como tuas mãos irá dia a dia moldando teu destino. Renascerás nas formas que teus desejos constroem. Olha só, renascerás nas formas que teus desejos constroem. Então você nasceu na família que você construiu, você nasceu com o corpo que você construiu, você nasceu com as aptidões que você construiu. Somos nós, espíritos, que construímos. Alguns com mais independência, outros com menos independência, porque vai depender do nosso grau evolutivo. Renascerás nas formas que teus desejos constroem, que tuas obras geram, até que teus desejos, apelos te tenham preparado formas e organismos superiores aos da Terra. Renascerás nos meios que preferes, junto dos seres queridos que já estiveram associados aos teus trabalhos, às tuas vidas, e que viverão contigo e para ti, como tu viverás para eles, como tu reviverás com eles e para eles. Terminada que seja tua evolução terrestre,
Quando tiveres exaltado tuas faculdades e tuas forças em um grau de suficiente capacidade, quando tiveres esvaziado a taça dos sofrimentos, olha que simbologia legal aqui, esvaziado a taça dos sofrimentos. A taça é você, está dentro de você, das amarguras e das felicidades que nos oferece esse mundo. Será que a gente está feliz pelo quê? Pelas coisas mundanas ou pelas coisas espirituais? Quando lhe houveres sondado as ciências e crenças, comungado com todos os aspectos de gênio humano, subirás então com teus amados para outros mundos mais belos, mundos de paz e harmonia. Volvidos do pó, teus últimos despojos terrestres, chegada às regiões espirituais, tua essência purificada, teus irmãos em suas lutas, em suas provações, e poderás dizer com alegria de uma consciência tranquila: minha passagem na terra não foi estéril, não foram vão os meus esforços. E assim a gente finaliza mais um capítulo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Se você gostou do vídeo, não esqueça, não deixe para depois, porque depois a gente não faz nada. Curta já agora, enquanto você está assistindo, não vai te atrapalhar de assistir, curta, comente, o vídeo continua rodando e compartilhe para outras pessoas também realizarem esse processo de crescimento, mas só compartilhe se realmente foi útil para você. De tarefinha hoje, você vai fazer o processo de analisar a sua história que te trouxe até aqui. E dentro do seu merecimento, quanto mais você abrir as portas, mais informações vão chegar para você para fazer sentido daquilo que você faz aqui, e não desista de reconhecer a sua missão, porque as referências, quanto mais eu encontro, mais segue esse caminho de que nós temos sim uma missão específica aqui, e quando a gente tem clareza dela, a gente caminha com muito mais certeza e tranquilidade daquilo que a gente está fazendo e para que a gente está aqui. Te aguardo na semana que vem.